Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nosso coração e que ela permaneça em nós. Vamos serenando a nossa mente, o nosso coração, vamos deixando as nossas preocupações e angústias nos braços de Jesus, para estar aqui agora em mente e coração. Como a Adriana disse, prestar atenção, beber das palavras do Evangelho. Nós começamos a manhã de hoje pedindo aos senhores que reflitam. Essa casa nem tinha amanhecido ainda e o grupo espiritual já estava aqui preparando a casa, o ambiente para receber cada um de nós. Cada um de nós que está aqui hoje tem um propósito, tem uma necessidade, veio em busca de auxílio, seja ele de que forma for esse auxílio, mas estamos em busca de auxílio. Então nós precisamos compreender que para receber nós temos que estar receptivos, temos que abrir o nosso coração, a nossa mente, fazer silêncio. Quando nós falamos do silêncio, é tanto para os nossos amigos espirituais, esses companheiros amorosos que prepararam o ambiente para nos receber, é em respeito ao palestrante, é em respeito ao amigo do lado, aquela pessoa que está sentada ao seu lado e que você não sabe qual é o problema dela. Cada um tem seu conflito de interesses. Seja qual o motivo que você está aqui essa manhã, você não sabe qual é o interesse e a necessidade do seu semelhante. E às vezes ele está numa tragédia tão pessoal, tão difícil, ele precisa ouvir aquela palavra e você está conversando paralelamente, você está arrastando a cadeira, você está preocupado com as suas prioridades, com os seus conflitos. Está tão perturbado que você não consegue parar e prestar atenção. Muitas vezes a pessoa está até quieta, mas dentro da mente está uma gritaria, está uma conversa, está uma perturbação. Ou então nós nos sentamos comodamente e colocamos no piloto automático e vamos para casa, vamos para a nossa vida lá fora e não prestamos atenção na palavra. Aquela palavra que poderia nos confortar, nos consolar, nos esclarecer, não percebemos. Por que será que eu estou ouvindo esse capítulo de novo? Eu já ouvi semana passada, eu já ouvi há 15 dias atrás, eu já ouvi o mês passado. De novo? Sim, você não prestou atenção. Você não absorveu as palavras. Você não ouviu com seu coração e com você em espírito. Sua mente percebeu, mas você não gravou dentro de você. Você não fez uso das palavras do Evangelho. Nós precisamos prestar atenção nos sinais. Nós precisamos serenar a nossa mente. Quando nós falamos serenar a mente, o coração, significa que a gente faça um silêncio interior. Que agora a gente dê prioridade para o nosso espírito, para o nosso coração. Quando eu ouço, quando eu silencio, eu consigo serenar e ouvir, prestar atenção, assimilar, trazer para mim todos os benefícios que eu estou recebendo nessa manhã. E aí eu vou para casa mais esperançoso, com sabedoria para lidar com as situações que se apresentam no meu dia a dia, com o coração cheio de fé, cheio de alegria. E assim eu posso viver melhor, tratar a minha família melhor, trazer para mim todas as boas energias. Então que a gente agora não se preocupe com o que está acontecendo lá atrás, se preocupe com as palavras. São meia horinha que a gente está ganhando. De alguma forma a gente está ganhando dentro da gente. Porque em algum momento aquela palavra vai nos servir, vai nos fortalecer e vai nos auxiliar. Nós começamos hoje o nosso Evangelho, é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. E serve para todos nós. Então nós vamos começar lendo um pedacinho do trecho do Evangelho, para depois a gente falar sobre o assunto. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São palavras de Jesus, está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo e da sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar os pensamentos a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar
o que, sendo-lhe superior, pudessem rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-los. Então a gente começa tentando compreender o que será que Jesus queria dizer para aquele povo naquela época quando disse. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. São o primeiro discurso, primeira reunião pública que Jesus teve com os judeus, com aquele povo sofrido que o acompanhava. Ele é o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Ele reúne, ou as pessoas se reúnem junto com ele para ouvir ele falar. Então, naquele momento, ele veio nos dizer que ele não veio para tomar o poder temporal, como muitos acreditavam, que ele ia tomar o governo, iria ser o Messias, mas o Messias governante, tirasse o poder, o jugo daqueles que sofriam. Ele iria dominar o governo material. E Jesus naquele momento veio dizer que não, que ele é muito mais do que aquilo, ele não é só a matéria, que ele não vem tirar o poder de ninguém, ele vem para esclarecer. Então são as bênçãos divinas, é o conforto e o consolo que Jesus dá para aquele povo sofrido, um povo pobre, um povo humilde, um povo que não tinha absolutamente nada, principalmente naquele momento da humanidade, era um momento em que existia muitos deficientes. Se a gente olhar agora na nossa atualidade, poucas são as pessoas que têm deficiência física ou deficiência mental, e são raros. Naquele momento não, eram muitos. Os laços de família, as pessoas tinham filhos com irmãos, com primos, eram muito juntos, e nós sabemos que quando há essa combinação, existe muita deformidade, as crianças nascem com problemas físicos. Então tinha muitos cegos, pessoas com deficiências físicas, e dentro do sofrimento e da pobreza. Para que a gente compreenda o que Jesus queria dizer com pobres de espírito, falando com aquelas pessoas, e hoje falando para nós, porque o Evangelho é atual, em qualquer momento que se pegue as palavras do Evangelho de Jesus, nós vamos compreender para nós, para cada um de nós. Então eu vou começar pedindo para os senhores imaginar o que os senhores têm de mais precioso na vida. Não precisa falar, só imagina dentro da mente, agora dentro do seu coração. Pese o que é mais valoroso, o que vocês têm de mais valor na vida de vocês. Pensaram? Já fizeram um inventário? Faz um inventário aí, pensa com calma nas coisas que são mais preciosas. Se vocês desencarnarem hoje, vocês podem levar esses bens preciosos? Então, somos pobres de espírito, porque não vamos levar nada, né? Se os nossos bens preciosos vão ficar, significa que não são nossos. Então, agora nós vamos compreender que pobres, que nós nos consideramos pobres, todos nós somos, principalmente na nossa atualidade, com tanta desigualdade social. Existem pessoas no mundo, nesse mundo de meu Deus, que gastam no café da manhã, num segundo, o que nós não ganhamos uma vida inteira de trabalho, gastam num segundo. Então nós somos miseráveis também, né? Fisicamente, não é só espiritualmente, nós somos miseráveis. Mas Jesus queria dizer para nós que nós temos que compreender a nossa necessidade de Deus, nossa dependência do Pai Criador. E a doutrina dos Espíritos vem para nos explicar, para nos esclarecer que o nosso Pai Criador, bom, generoso, justo, nos deu a oportunidade da reencarnação para que tivéssemos a oportunidade do reajuste, para que nós viéssemos para cá e nos reajustasse. Nós estamos aqui por um momento, por um segundo,
Cada vida nossa, de 80, 90 anos, é um segundo perante a eternidade que ainda temos pela frente. Nós não podemos viver apenas por essa vida, nós temos que viver pela vida eterna que temos. Se somos espíritos, precisamos pensar mais do que a nossa matéria, olhar mais do que a gente olha para a nossa vidinha, que a gente acredita insignificante. E o Evangelho, é claro, essa passagem que Kardec faz, ele faz essa comparação, e ele diz que quanto mais culto, quanto mais financeiramente o homem tem poder, menos ele se liga a Deus, porque ele se acha poderoso. O egoísmo dele o faz acreditar que ele não precisa de nada. Nós somos tão tolos que nós acreditamos que as boas inspirações e que a inteligência do homem é dele mesmo, e não é, são inspirações vindas de Deus. E Jesus, através das suas bem-aventuranças, vem para nos confortar aquelas pessoas naquele momento. E diz que todos nós ouvimos esse sermão, encarnados ou desencarnados, nós ouvimos esse sermão. Nós temos gravados lá no íntimo da gente esse sermão. Então, se somos pobres de espírito e pobres financeiramente, se existe a desigualdade social, nós temos que compreender a nossa necessidade de nos voltarmos para o Pai Criador, para Deus, e perceber o que nós estamos fazendo da nossa vida, dessa passagem aqui na Terra. O que eu tenho aprendido, o que eu tenho me enriquecido, para que quando pergunte para mim, se você desencarnar hoje, você pode levar a sua riqueza, e você com o coração cheio de alegria dizer assim, posso. Vou levar muitas riquezas. Quando eu perceber que eu sou pobre de espírito, eu vou dar valor necessária à preciosidade que é Jesus, a preciosidade que são seus ensinamentos. O amor e a misericórdia de Jesus de estar conosco a cada minuto, nos auxiliando, nos ajudando, nos protegendo, nos amparando, nos ajudando a passar pelas nossas necessidades. Aí nós vamos compreender que nós temos que trabalhar em nós a humildade. Mas temos que diferenciar o que é humildade. Porque quando a gente fala em humildade, a gente imagina que é pobreza, pobreza física. Quando a gente vai se referir a alguém, a gente fala assim, você vai na casa de fulano, olha, mas ela é muito humilde. Não, aquela fulano é muito miserável. Mas não é ofendendo aquela pessoa, é miserável na condição financeira de ser. Aquela pessoa não tem recursos financeiros. Então a gente tem que se referir àquela pessoa não como humildade, porque existem pessoas tão arrogantes dentro da sua miséria, tão ignorantes, que ela não sequer aceita a ajuda de ninguém. Ela está tão revoltada dentro da pobreza que ela vive espiritualmente e fisicamente, que ela não aceita qualquer tipo de ajuda. E existem pessoas que são tão abastadas financeiramente e são tão humildes. Porque nós, através da doutrina, entendemos que nossa reencarnação é para nosso ajuste. Então, se em outra reencarnação eu tive o dinheiro, a oportunidade de ter o dinheiro, a fartura na minha mesa, era para mim compartilhar com meus irmãos, era para mim auxiliar os meus irmãos. O dinheiro não é ruim. Quando se tem um poder financeiro, nós podemos auxiliar o outro com emprego, com dignidade, com fartura. Eu posso ajudar famílias a trabalhar, eu posso ajudar dignamente o meu irmão. E é para isso, é para que eu aprenda a abnegação, que eu aprenda o que é caridade, o que é fraternidade, estender a mão àquele que precisa, investindo no semelhante, ajudando para que não exista. Há um tempo atrás houve um incêndio numa das catedrais mais importantes fora do Brasil. E o que me chocou e que me entristeceu foi que em poucas horas se arrecadou tanto dinheiro para se construir novamente essa catedral, e quando se fala de fome, de miséria, ninguém levanta a mão para ajudar, né? A gente pensa que esse dinheiro poderia ter sido utilizado para ajudar na fome dos países que passam pela fome, pela miséria, pela desigualdade social, pelo sofrimento. E a gente vê a ganância de pessoas matando seus semelhantes apenas
pelo poder. Tem pessoas saindo, fugindo da guerra, que são médicos, que são engenheiros, que não são pessoas pobres, não, são pessoas que são civis que estão fugindo para poder sobreviver em outro país. Então nós falamos assim, o dinheiro nos vale? Será que nesse momento o dinheiro, a inteligência, a cultura nos vale? Não. Nós pensamos se houver como rompeu algumas barragens, mas se romper uma barragem de uma cidade, onde está acumulado águas, ou sei lá que resíduo for, o pobre e o rico vai ficar na mesma situação. Todas as casas vão se perder e não vai ter diferença entre aquele que tem o poder financeiro e aquele que não tem. Vamos estar na mesma condição de igualdade. Quando também desencarnamos, nós também ficamos na mesma condição de igualdade, com a diferença de que vamos ser cremados, sepultados e enterrados. Todos vamos virar pó. Todos vamos nos envolver novamente com o planeta Terra, virar adubo para amanhã estar se alimentando dos nossos antepassados, ou quem sabe de nós mesmos, né? Do nosso corpo novamente. Então, não faz diferença. O teu poder aquisitivo não te faz melhor do que teu irmão que não tem nada. E o fato também de você não ter nada não significa que você é superior e inferior a alguém. Somos todos filhos de Deus. E se Ele nos criou simples e ignorante, não ignorante no sentido pejorativo, mas sem cultura, sem conhecimento, Ele nos criou igual a todos. Em algum momento da nossa existência, nas nossas várias reencarnações, nós fizemos algo que saímos das leis divinas, mas Ele não nos puniu. Deus já nos perdoou, Ele nos deu a oportunidade da reencarnação. Se estamos aqui hoje é porque fomos perdoados. Então nós temos que compreender que nós temos uma vida toda pela frente e muitas vezes a gente perde ela por coisas pequenininhas, por ignorância nossa. Compreender que precisamos limpar o nosso espírito e a nossa compreensão para ser manso e humilde como Jesus. Mas não é ser manso como a gente pensa assim, você trouxa nada. Não. É compreender que se você responder com a mesma ignorância que o outro está tratando você, você está igualzinho a ele. Você precisa ser melhor em alguma coisa, em sabedoria. Quando a gente roga a Jesus, quando a gente roga ajuda para a espiritualidade, que interceda por nós, junto a Jesus, junto ao nosso Mestre, que interceda por nós, que Jesus interceda por nós, junto ao Pai Criador, nós temos que ter a humildade e o sentimento limpo de renovação para poder construir algo dentro de nós. Quando Jesus diz assim, os pobres de espírito verão o reino dos céus, Ele não está falando em algo físico, não está falando num lugar, você vai lá no Emmanuel, que você vai conhecer o reino dos céus. Não, Ele está falando de um sentimento, e o reino dos céus habita no nosso coração. Nós temos que ter em nós a humildade para receber Jesus, para receber Deus Pai Criador dentro de nós. O reino de Deus vai existir dentro de cada um de nós, mas para isso a gente precisa limpar o nosso coração. Nós temos que ter o vaso limpo, limpar as nossas imperfeições, trabalhar as nossas virtudes, o nosso amor, o nosso desapego, porque muitos dos bens que nós acreditamos são os nossos entes queridos. E quem ama liberta, quem ama respeita, quem ama cuida, quem ama protege, quem ama abençoa. Nós precisamos tratar quem nós dizemos amar com respeito, ouvir o outro, abraçar o outro, dizer o quanto ele é importante na sua vida. Começar a caridade dentro de casa, começar a caridade por si próprio, se perdoar pelos erros passados, mas ter a determinação de não estar errando no mesmo lugar. Nós já amadurecemos, nós não somos mais criança, nós estamos na idade agora adulta espiritualmente. Naquele tempo nós estávamos ainda engatinhando, mas hoje não, hoje já temos a compreensão.
Hoje nós precisamos honrar o nosso propósito de estar reencarnados aqui. Esse é o nosso trabalho. Eu gostaria de trazer uma historinha para vocês, para que vocês refletissem. Um chinês muito poderoso, com muito dinheiro, resolveu mandar o seu filho, um pré-adolescente, para a zona rural, uma zona mais pobre, para passar lá uns dias e ver como é que as pessoas viviam, para se situar dentro da pobreza, ver como é que as pessoas viviam na pobreza. E o filho passa lá uns dias e volta, todo alegre. E quando ele chega em casa, o pai pergunta, né, vem com aquela alegria, ele veio muito alegre. Como que foi? Como é que você sentiu lá? Ele falou, nossa, pai, quanta diferença. Você viu diferença? Sim, eu vi. Eu cheguei lá, pai, nós temos um cachorro, eles têm 4. Nós temos uma piscina, eles têm um lago. Nossa piscina tem água que é purificada. Lá o lago é transparente, água fresquinha. Tem até peixes, a gente vê os peixes nadando no lago. Lá nós temos um quintal pequeno, eles têm um quintal que parece que vai chegar no céu, de campo verde. À noite, o nosso quintal é iluminado. Lá as estrelas e a lua brilham tanto que você deita e fica olhando e contando as estrelas. Nós aqui temos grades de proteção, muros altos, portão de ferro para nos proteger. Lá não, lá as portas e janelas ficam abertas. E nós aqui temos mordomos para nos servir. E às vezes a gente almoça ou janta sozinho na mesa. Lá não, lá cada um se serve sozinho, mas todos jantam na mesa, fazem as refeições na mesa. Oh, Pai, muito obrigado por o Senhor me mostrar o quanto somos pobres. Nós acreditamos que ter uma roupa bonita, que ter 4, 5 sapatos dentro do guarda-roupa, que ter uma blusa, uma roupa de marca, nos faz mais importante. Às vezes sofremos por isso, por não ter uma roupa de marca, por não poder comprar. E a gente percebe que hoje é tão grande o apelo, a gente vê que se muda de celular a cada 2, 3 meses, né? Cada hora lança um melhor, um mais bonito. Hoje as propagandas falam muito disso, falam muito de comprar e alimentam a compulsividade da gente do comprar. A gente se acha importante. Enquanto não gastam dinheiro, não fica feliz. Então a gente quer ter, a gente quer ser igual, quer fazer parte da turma. E acaba se esquecendo realmente dos valores que precisamos ter. O que nós vamos fazer com os valores que temos? Compartilhar algo simples, uma alimentação simples dentro da sua casa, com quem você ama, com saúde, não tem preço. Muitas vezes, aquele que tem o poder aquisitivo, aquele que é financeiramente rico, não é rico de espírito. Será que vamos trabalhar para ser ricos de espírito? Porque Jesus esteve e está e diz que Ele está para os pobres, para os doentes, para aqueles que necessitam. Se somos necessitados, vamos aprender, vamos beber nas fontes das palavras de Jesus para nos alimentarmos, para criar em nós virtudes, para fortalecer em nós a esperança, a fé, a determinação. Nós temos que perceber que nós estamos num mundo de ilusões. Hoje é muito importante estar dentro da sua casa. Você só leva para a sua casa as pessoas que você realmente ama. É um lugar íntimo, é um lugar que você tem que proteger. Nós temos que viver em família, cuidar daquela célula que é a nossa família, com amor, com respeito, tratar com carinho, tratar com amor. Quando nós vamos para o interior, geralmente isso acontece no interior, né? As pessoas do interior de São Paulo, do interior de Minas, seja o interior de qual estado for, a zona
rural, as zonas mais tranquilas, elas têm pessoas mais simples. E a gente percebe que quando a gente vai para lá, eles são assim muito receptivos, eles estão sempre convidando a gente, vem tomar um café aqui em casa, né? Nem que te conhece direito, já te cumprimento e te trata com aquela alegria. E se você for na casa de um deles, a casa pode ser a casa mais humilde, mais simples, mais pobrezinha, e está tudo lá brilhando. Sabe aquelas canequinhas de alumínio? Você pega aquela canequinha, você se enxerga na canequinha. Então não significa que a pobreza nos faz a sujeira, não nos faz relaxados, desleixados. Nós precisamos cuidar de nós com amor. Cada um de nós precisa tratar com amor, com capricho. Quando for fazer algo, dá de melhor do que você tem dentro de si. Se você tem de melhor, e eu ouvi o Rossandro Kinjay falando, e eu gosto muito de ouvir, ele é um orador, é psicólogo e é orador espírita. E ele diz o seguinte, que eles faziam um trabalho de fazer o evangelho no lar, de ensinar as pessoas como é que faz o evangelho, e eles foram num lugar de palafita, as casas de madeira em cima da água. Geralmente aqui na Baixada tem bastante, né? Quem entra lá para São Vicente já vê as palafitas. E ele entrou, disse que morrendo de medo, né? De olhando assim as madeiras e vendo a água passar por baixo. E quando ele chegou lá, disse que a senhora estava fazendo café. E ela estava fazendo café numa latinha dessas de Nescau, né? E ela deu para ele os copinhos, ele viu os copos, que era um copo de Nescafé, dos potinhos de Nescafé mesmo. E ele disse que ficou cheio de nojo. Ele falou assim, que ele olhou aquilo e falou, meu Deus, não vou tomar isso. Aí disse que aquele arrependimento bateu dentro do coração dele, ele falou assim, não posso fazer isso. É a única coisa que ela tem para me servir, para servir a gente. Eu não posso recusar. E se envergonhou. E tomou o café, né, em paz, tomou seu café e foi fazer o evangelho. E diz que quando eles estavam fazendo o evangelho, diz que o menino vira para a mãe, muita alegria, né, deles juntos. Ele sentiu realmente o amor de uma família naquele simples barraco. E diz que de repente o menino diz assim, mãe, o Júnior chegou. E ele queria saber quem era o Júnior. E o Júnior era um rato. Fizeram o evangelho e ele saiu de lá, e na mesma noite eles tinham um outro evangelho para ser feito numa outra localidade da cidade. E chegando lá, diz que era uma casa muito grande, provavelmente de alguém com posses, né? E muito elegante, e eles foram e fizeram o evangelho, mas diz que era uma frieza entre as pessoas da família, que um não olhava para o outro. E naquele momento ele pôde sentir a diferença de valores. A riqueza que aquela família pobre tinha e a falta de riqueza que aquela família rica tinha. Então as pessoas dizem assim, ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Que a gente possa olhar para dentro de nós e ver onde é que a gente está se perdendo, onde é que eu me perdi. Por que é que eu tenho tantas dificuldades de aceitar as minhas necessidades, as minhas tragédias pessoais, seja qual for a que eu esteja passando nesse momento, seja a financeira, estou desempregado, estou sem trabalho, não tenho recurso, que é uma das piores necessidades, né, da atualidade, seja ela a perda de um ente querido. Será que eu estou dando o valor necessário às pessoas que estão vivas ao meu redor? Será que eu disse, eu te amo, eu preciso de você, você é muito importante na minha vida? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te ampare. Abençoar aqueles que a gente ama, ouvir aqueles que a gente ama, libertar aqueles que partiram para que eles sigam o seu rumo, que eles vamos continuar amando, mas estamos em dimensões diferentes. Precisamos amá-los, continuar, eles precisam do nosso amor, como nós também precisamos do amor deles. Seja a doença que eu mesmo trouxe para mim, por que Deus fez isso comigo? Não, por que eu fiz isso comigo? Por que hoje eu passo por tantas provações
na minha saúde, o que eu fiz de errado. Transformação, mudanças. Mas para isso eu preciso me compreender como espírito. Para isso eu preciso olhar para dentro de mim, me compreender como criatura de Deus, como centelha divina que sou. Olhar com humildade, com respeito, louvar o Pai Criador, louvar por tantas bênçãos que recebemos todos os dias e que não prestamos atenção. E aí a gente vai compreender o que é ser pobre de espírito. E abrir a nossa mente e o nosso coração para receber essas dádivas. Reconhecer essas dádivas em nós. E fazer por merecer cada segundo que nós ainda estamos no caminho, com a oportunidade da transformação e da melhora. Podemos pensar nisso? Podemos voltar para as nossas casas hoje, passar o nosso fim de semana com as pessoas que amamos, rever os nossos valores para quando alguém como eu vir aqui perguntar para os senhores: os seus tesouros os senhores vão levar? E cada um dos senhores vai sorrir e dizer: sim, vou levar todos eles comigo quando desencarnar. É essa a proposta do Evangelho de Jesus, para nos esclarecer, nos fortalecer, nos proteger, nos amparar. Não estamos só. Jesus está conosco. A última palavra que ele nos disse foi isso: estarei com vós até o final dos tempos. Quem tem Jesus do lado não tem medo de nada. Aceite Jesus, abrace-o, porque ele realmente é o único amigo e exemplo que nós temos de verdade. Eu agradeço a todos por terem me ouvido. Desejo que cada um dos senhores alcance o que veio buscar nessa casa de caridade, dentro da necessidade pessoal de cada um, dentro do merecimento pessoal de cada um, principalmente a misericórdia de Deus. E assim nós encerramos a manhã de hoje com um louvor, louvando a Deus, Pai Criador, por tantas bênçãos que recebemos. A minha gratidão a todos por terem ouvido. Muito obrigada.